É justo eu ter que sofrer tanto servindo ao Senhor, enquanto aí fora muitas pessoas que não querem nada com Deus vivem uma vida próspera, uma vida regada de prazeres, uma vida regada de luxo, uma vida regada de toda sorte de bênçãos aparentes, enquanto eu, um servo do Senhor, estou aqui a padecer. Quantas vezes você já fez essa oração para Deus? Quantas vezes você já parou e clamou ao Senhor e parecia que o céu estava de bronze, que o Senhor não queria te ouvir, que o Senhor não queria te atender? Porque você parou de olhar para o propósito que o Senhor depositou dentro de você e começou a olhar para as circunstâncias à sua volta. Boa noite, a paz do Senhor. Está tudo bem com os irmãos? Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Salmos de número 73, a partir do primeiro versículo. Salmo 73, versículo 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Vai lá no Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Podem se assentar. O tema da mensagem de hoje é pré-pago ou pós-pago. Qual o seu plano de vida? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Pergunta a ele, qual é o seu plano de vida? Pré-pago ou pós-pago? E o que vocês acham? Hoje, qual é o plano de vida de vocês? Pré ou pós-pago? Nós vamos descobrir. No final dessa mensagem, vocês vão entender qual é o nosso plano. Quando o Senhor me deu essa mensagem, o Senhor me confrontou acerca de algo que com certeza confronta muitos dos cristãos, principalmente dos novos convertidos. Porque o novo convertido é assim, né? Tá no fogo, tá na paixão, tudo para ele é festa. Orar 3 da manhã, tô dentro. Orar no monte 2 da madrugada, tô dentro. Só depois que ele descobre que os montes geralmente ficam nas bimbocas, ele vai lá e fala assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas está dentro, o novo convertido está lá. Mas geralmente o novo convertido, ele acha que o fato dele ter aceitado a Jesus, todos os problemas da sua vida se esgotaram. Eles acham que é um passe de mágica. Aceitar Jesus é levantar a mão, reconhecer a Jesus, batizar, e depois vai acontecer uma grande coisa na sua vida. Eu me lembro quando eu me converti de verdade, porque antes de me converter de verdade, eu já tinha me aceitado a Jesus umas 5 vezes. Todo culto que eu ia, que fazia apelo, eu ia. E depois eu voltava para casa e falava assim: eu vou nada, esse negócio é difícil demais. Primeira festa que me chamava, olha eu lá.
Eu lembro que uma vez eu estava em Ibirapuã, na Igreja Batista, fui lá. Sempre eu ia, participava de um programa lá para adolescentes, chamado Embaixadores do Rei, com o pastor Cláudio Honor. E a gente se reunia toda segunda para poder aprender sobre a Bíblia e todo sábado para jogar bola. Vocês já sabem por que eu ia toda segunda. Porque se não fosse na segunda, não ia no sábado para jogar bola. Toda segunda estava eu lá. Até que ele inventou também de que os jovens, os adolescentes precisavam também ir para a igreja, não necessariamente a Batista. Eu sempre ia na Maranata, gostava de ir na Maranata porque o culto lá é rapidinho. Você chegava, 30 minutos, acabou. Para mim o melhor culto era de segunda-feira, que não tinha nem palavra, era só louvor, lia a Bíblia e ia para casa. Nossa, ficava todo dia esperando o culto de segunda. Até que um dia eu fui no culto, em um domingo, lá na Igreja Batista. Levantei minha mão, aceitei a Jesus no apelo do pastor. E após aceitar Jesus no apelo do pastor, quando eu saio lá na porta, encontro um amigo. A primeira coisa que ele me fala, que ele me pergunta é: eu esperava ele vir me dar os parabéns, falar assim: nossa, que ótima notícia que você fez. Ele fazia os embaixadores junto comigo. Olha, que ótima decisão você tomou. A sua vida agora vai ser outra. Não, e ele vira para mim e fala assim: eu quero ver se você vai aguentar. Tem festa semana que vem. E eu falei assim: rapaz, eu acho que eu aguento. 2 dias depois já estava eu do mesmo jeito. E assim foi, até que eu me mudei para Nanuque, passei pelo estreito e de verdade aceitei a Jesus. E aceitei a Jesus porque eu já não tinha mais expectativa nenhuma de vida. E eu tinha um vazio na minha vida que não conseguia preencher. Estou contando toda essa história para os irmãos até chegar no dia do meu batismo, em que eu esperei ansiosamente. Porque eu esperava que alguma coisa extraordinária fosse acontecer. Se isso não aconteceu com você, eu quero te dizer que é uma frustração tremenda. Porque eu imaginava eu entrar na água e sair falando rajada de língua estranha. Eu imaginava entrar na água e sair com o céu aberto, eu ver os anjinhos lá em volta do trono. Eu tenho uma visão de Isaías lá do trono. Eu imaginava eu entrar na água e quando eu fui batizado pelo saudoso pastor João Ferreira, eu saí daquela água como Ezequiel e falar assim: olha, tem água que dava até nos artelhos. E eu vi essa água saindo do trono de Deus. E essa água, ela foi até alguns lugares e tinha lugar que era tão profundo que tinha que ir a nado. E eu fui lá, mas não. Eu entrei seco e saí molhado e apenas isso, nada mais aconteceu. E muitas vezes nós olhamos para nós, quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor e damos esse passo, de tanta ênfase que as pessoas colocam nessa decisão, nós esperamos um grande acontecimento. E por incrível que pareça, logo depois do batismo, veio a tão esperada ceia do Senhor. E eu falei assim: agora vai vir um extraordinário. Agora o céu vai se abrir. Quando esse pãozinho cair no meu estômago e esse suco de uva cair na minha barriga, meu irmão, eu vou sentir algo extraordinário. E eu senti fome, porque aquele pãozinho com aquele suco de uva serviu nada mais para abrir o meu apetite, que já não era pequeno, e não é pequeno até hoje, porque crente, você sabe, né? Come pior do que frieira. Se for crente pedreiro, então, meu Deus. E eu me lembro que nós nos reunimos, fomos apresentados antes de batizar, todo mundo com aquelas roupinhas brancas, parecendo que estava indo morrer, parecendo uma bata da morte, aquela que os defuntos usam lá no caixão, aquelas mortalhas, né, que fala, todo mundo de branco, aquela fila. E depois de um a um foi entrando, entrava um seco, saía molhado. Eu falei: gente, não está acontecendo nada, só tinha barulho de gente. E parece que era o hino nacional do batismo. Eu nasci de novo, nasci de novo. André Valadão comendo de concha. E nada acontecia. Nenhum anjinho sequer eu vi. Eu não ouvi uma voz de trovão, eu não ouvi as trombetas tocando, eu não vi o céu se abrindo, eu não vi a igreja pegando fogo, eu não vi ninguém nem dando uma voltinha, nem meia volta no reteté.
Eu não vi nem o ré, quanto mais o teté. E nada aconteceu. E eu falei, agora é a minha vez. E quando eu mergulho e saio, nada. Apenas água e frio, porque era noite. Apresentado para a igreja, tomamos a ceia e nada. E quando eu volto para casa, eu olho para a minha vida e falo assim, gente, o que mudou? E eu esperava então que os meus problemas fossem se encerrar, porque agora eu tinha comigo o garantidor da vitória. Mas para ter vitória tem que ter peleja. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós nos esquecemos que para que haja vitória tem que ter a luta, tem que ter a peleja, a guerra. Davi saiu vitorioso de todas as batalhas que ele participou, mas ele teve que lutar. Chegou um tempo que ele já estava tão bom de luta que ele nem estava indo mais. Foi onde ele caiu na besteira de ver Batseba tomando banho e adulterou, caiu em pecado com ela. Mas para que saísse vitorioso era necessário ter todas as lutas, todas as batalhas, toda uma guerra. E com a gente não é diferente. Esse Salmo 73 foi escrito por Asaf, um dos maiores, se não o maior levita de Israel. Foi um músico natural da tribo de Levi, um músico, um adorador, que serviu ao Senhor no tempo de Davi. O interessante é que ele pertencia a uma tribo que não recebeu nenhuma terra como herança. Dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, a única que não recebeu nenhum bem, nenhuma posse, foi a tribo de Levi. Parecia até injusto, porque ele olhava para a tribo de Manassés e ele via o povo prosperando, adquirindo bens, adquirindo riquezas. Ele olhava para a tribo de Rúben e via aquele povo prosperando. Ele olhava para a tribo de Benjamim, a menor, e ele via um povo que guerreava, um povo que estudava, um povo que prosperava, mas eles que doavam toda a sua vida para servir no templo, deviam sobreviver das ofertas que eram entregues ao templo. Comiam os pães da preposição depois que eles já estavam duros, depois de 7 dias, aos sábados, quando um dos servos ia até a mesa para substituir os pães da proposição. Ele entrava ali, substituía por pães novos e quentes, e aqueles pães velhos serviam para alimentar quem? Os levitas, os servos. E ele era um desses. Os servos tinham a incumbência de adorar o Senhor. Os servos eram os únicos, os da tribo de Levi, os únicos que podiam tocar na arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Qualquer outra pessoa de qualquer outra tribo, se tocasse na arca da aliança, morreria. E chegou um tempo em que Asaf, ele tira os seus olhos do seu chamado e começa a observar as pessoas à sua volta. E ele olha para Davi não com inveja, mas fala: outro dia era um menino que apacentava ovelhas lá no campo e hoje é rei. Ele olha para Saul, um bruto da menor tribo de Israel, que se tornou o primeiro rei de Israel. Ele olha para toda uma geração prosperando, adquirindo riquezas. E o pior não era quando o justo prosperava,
mas é que ele olhava para pessoas que não serviam a Deus, que sequer iam para o templo. Na verdade, naquele tempo dele, sequer existia o templo, porque eles adoravam em barracas, e dentro dessa barraca era separado o lugar comum, conhecido como a nave, e o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava para apresentar os sacrifícios a Deus. E aquelas pessoas sequer queriam ter algum compromisso com o Senhor. Eles sequer queriam ouvir falar do Deus que tirou eles do Egito. Embora Asaf não tivesse vivido no Egito, mas a sua descendência veio de lá. A sua descendência ficou por 400 anos vivendo no Egito. Quase todos morreram no deserto. Apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida. E um ou alguns da tribo de Levi, dentre eles Asaf, ficou responsável pela adoração, pela oferta de sacrifícios, e ele, um líder musical, a pessoa responsável por escrever talvez uma das mais belas canções da Bíblia, que quando foi tocada, a Shekinah do Senhor desceu e encheu todo o tabernáculo. Na posse de Davi, ele olha para a sua vida e fala assim: mas Senhor, é justo que nós vivamos comendo migalhas e restos, enquanto as outras pessoas ali fora, que não querem nada com o Senhor, prosperem. Os seus filhos estão cada vez mais gordos, mais fortes, mais belos, nas melhores escolas. Sempre tem o que comer com fartura e nós temos que comer o resto, a sobra. Comer pão dormido de 7 dias, enfiar o garfo lá no caldeirão e o que tirar é nosso. Nós temos que comer o resto. Nós não temos terra, nós não temos absolutamente nada. Se eu morrer hoje, o meu filho não vai ter nada. É justo. É justo eu ter que sofrer tanto servindo ao Senhor, enquanto aí fora muitas pessoas que não querem nada com Deus vivem uma vida próspera, uma vida regada de prazeres, uma vida regada de luxo, uma vida regada de toda sorte de bênçãos aparentes, enquanto eu, um servo do Senhor, estou aqui a padecer. Quantas vezes você já fez essa oração para Deus? Quantas vezes você já parou e clamou ao Senhor e parecia que o céu estava de bronze, que o Senhor não queria te ouvir, que o Senhor não queria te atender, porque você parou de olhar para o propósito que o Senhor depositou dentro de você e começou a olhar para as circunstâncias à sua volta, assim como Asaf fez. E é isso que faz com que muitas pessoas desistam no meio da caminhada. Muitas desistem até mesmo no início da caminhada, porque lembram do que eu contei no início desta palavra, da minha experiência quando me batizei. Eu imaginava que eu fosse comer e beber o melhor dessa terra de imediato, mas não, eu continuava passando dificuldade. Eu continuava vendendo o almoço para comprar janta e dormindo mais cedo para substituir a comida pelo sono. Eu continuava tendo que trabalhar durante a madrugada, nos finais de semana, como garçom, para eu poder ter o que comer no outro dia. Eu continuava tendo que vender o meu descanso no almoço para eu poder trabalhar mais.
enquanto eu via ímpios tendo com sobra, e eu, novo convertido, eu olhei para toda aquela situação. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu me decidi de verdade, após eu me batizar, mesmo olhando para toda essa situação, eu jamais pensei em sair da presença do Senhor. Mas nem todos são assim. E muitas vezes nós, que já passamos por isso, ao invés de usarmos a nossa experiência para ajudarmos esses irmãos novos na fé, fracos, nós aproveitamos para fazer parte da torcida, do time que vai ficar esperando o momento em que ele ou ela vai cair e vai se desviar e vai sair da presença do Senhor. Ah, mas ele vem para a igreja e reclama demais. Meus irmãos, eu quero dizer que seria muito pior se nem viesse para a igreja, como muitos fazem. Olha para a sua vida hoje. Você acha que você é a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás? Ou você acha que muitos dos carrapichos que tinha na sua vida o Senhor já tirou? Ou você acha que você é o bam, que você aceitou Jesus e automaticamente você se tornou um super, hiper, mega, ultra, mega blaster cristão? Não! O Senhor foi te limpando aos poucos e até hoje você e eu ainda temos um espinho na carne. Ou nós somos melhor do que o apóstolo Paulo, que disse que ele tinha um espinho na carne e o diabo todos os dias vinha até ele para esbofetear a sua cara, para que ele pudesse ver que ele não era ninguém, que ele dependia totalmente da graça e da misericórdia do Senhor. Nós não somos ninguém, nós dependemos exclusivamente da graça e da misericórdia do Senhor, meu irmão. O plano que nós escolhemos a partir do momento que nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus, batizamos, entregamos a nossa vida para Ele, ele é um plano pré-pago. Como assim, pastor? Eu pago primeiro e uso depois. Imagina agora que você vai em uma loja de celular e você procura um atendente e fala: eu quero contratar um plano. E ele te pergunta: você quer um plano pré ou pós-pago? Imagina agora que você seja uma pessoa que não tem conhecimento algum e você pergunta para ele: qual é a diferença dos dois? Pois bem, meu senhor, o plano pré-pago, você precisa fazer uma recarga para você utilizar o celular. E aí vai consumindo os créditos. Quando esse crédito acabar, você para de usar. O plano pós-pago, você usa primeiro e paga depois. Pois bem, e geralmente a gente vai escolher um plano que vai de encontro com a nossa condição financeira, porque você pergunta: qual é o preço do pacote do pós-pago? E ele te responde: o senhor tem que pagar mensalmente R$70. E talvez você não tenha condições de pagar, e você vira e fala: não, eu vou ficar com o pré-pago mesmo. Você compra um chip, cadastra o plano e já faz de imediato uma recarga, e você agora pode utilizar. Mas para que você pudesse utilizar, você teve que fazer um pagamento, você teve que pagar um preço. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é como se nós estivéssemos aderindo a um plano pré-pago. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Imagina agora que temos duas pessoas, dois clientes. Uma pessoa opta pelo plano pré-pago, outra opta pelo plano pós-pago.
E aí, as duas têm exatamente a mesma condição financeira. Você olha para o seu amigo e fala assim, mas você vai optar pelo pós-pago? Você chega a falar prendendo o dente para o atendente não ouvir. Como assim você vai optar pelo pós-pago? Você não tem dinheiro. E ele fala assim, eu sei que eu não tenho, mas pelo menos eu vou usar 30 dias de graça. E ele ainda fala, por que você não faz também? Mas você é uma pessoa sábia. E você fala, não, minha mãe me ensinou que eu só posso colocar o chapéu aonde o braço alcança. Se não alcançar, eu não coloco. E o que você faz? Contrata o plano pré-pago. Contratar o plano pré-pago é o mesmo que você levantar a sua mão e aceitar Jesus. Batizar. Entregar a sua vida a Ele. Mas aí tem algo que precisa, não é nenhum preço a pagar, mas sim algumas circunstâncias que para o mundo aí fora é um preço a pagar. Mas não é, alguns requisitos que o Senhor exige para que nós sejamos salvos. Que é primeiro negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. E nada disso é fácil. Porque se fosse fácil, não estaria ali escrito que nós deveríamos fazer. Não é fácil. Mas Jesus, Ele fala assim, olha, ao escolher esse plano, você vai passar por luta. Você vai passar por tribulação. A sua vida não vai acabar todos os problemas depois que você mergulhar naquela piscina ou no rio e sair uma nova criatura. Não, você vai continuar tendo os mesmos problemas aqui da terra. Essa foi a mesma proposta que Asaf recebeu quando ele passou a servir ao Senhor. E por um tempo ele entregou tudo de si. Talvez com você foi a mesma coisa. Quando você se encontrou pela primeira vez com o Senhor, você aderiu ao plano pré-pago e entregou tudo de si. Até que começou a vir os problemas. Eu não sei por qual problema Asaf estava passando. Talvez, eu não sei, de repente o filho dele estava doente e ele precisava levar para uma consulta médica, mas o médico cobrava para poder ter uma consulta ali para o filho. E ele não tinha dinheiro para poder pagar pela consulta. Não sei. Talvez ele tinha vontade de adquirir algum bem, alguma posse, mas ele não tinha condição de fazer aquilo. E aí foi o tempo em que ele começou a sair do sobrenatural e começou a entrar no racional, olhando à sua volta tudo o que acontecia, fitando os olhos na terra, esquecendo de olhar para o céu. E todos nós, se não passamos por esse problema, por essa fase, ainda vamos passar. Ou o cristão ainda não passou, mas vai passar, está passando ou já passou por esta fase. A não ser você que aceitou Jesus, a pessoa que aceitou Jesus, já na fila da morte ali, já no caminho para a morte, e foi feito o apelo, aceitou a Jesus e não deu tempo dele observar o que acontecia à sua volta. E ele olhou à sua volta e disse: eu não estou mais aguentando isso, Senhor. Ele pega a sua caneta, pega um papel e começa a escrever uma carta para Deus. Fala: Senhor, não estou mais aguentando, não consigo mais viver assim. Eu não aguento tanta pressão. Eu pensei que tudo fosse se resolver apenas te adorar, apenas te adorando. E você muitas vezes, você ouve alguns louvores e fala: apenas adore que seus problemas se resolvem.
E você adora, canta, e faz em jejum e nada acontece. E você começa a louvar e a cantar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, e nada acontece com você. A oração parece que Deus não escuta mais. A adoração parece que não chega até o céu. A sua mente bloqueia e você só consegue pensar em problemas. E então você começa a olhar para o homem. E quando você começa a olhar para o homem, a sua vida ela começa a parar. Porque o homem, o ímpio, aquele que vive num plano pós-pago, com a sua casa grande, a sua despensa farta, com seus filhos saudáveis e bem nutridos, com carros do ano, melhores escolas, melhores médicos, planos de saúde. E a Asaf vai dizer que até a morte do ímpio parece que era mais bonita, porque ele ia no velório e via o velório do ímpio, aquele povo tudo bonito. Até o choro do ímpio era educado. Não sei se você já foi no velório de ímpio. O povo vai chorar, o povo pega um lencinho, tem um lenço para cada um na entrada. Um lenço de algodão egípcio, 580 fios. Um lencinho para cada um e eles choram só que... O advogado já está lá do canto, o advogado da família, para poder ler o testamento lá no fundo, assim que desceu o defunto para a sepultura. E uma educação, o povo servindo champanhe, vinho, cabernet, uísque, caviar. Nem parece que era um enterro. O sepultamento leva 15 dias. Entope o caboclo de formol e fica. Coisa linda. E quando vai enterrar então? Todo mundo de preto. Aquela coisa mais linda, aquela coisa maravilhosa. Você fala assim, rapaz, se eu for num negócio desse aqui, não dá vontade de nem sair mais não. Perguntar se não tem mais uns 2 para morrer essa semana não, porque eu vou querer participar. E aí quando ia no velório do pobre, lá na periferia, era um Deus nos acuda. E o povo segurando, e gente brigando, e o pau comendo, e um desespero danado. Quem vai pagar o caixão? Quem vai pagar? Fulana traz lá o capim da lapa, traz a camomila, o outro tem que trazer o biscoito voador, e o outro traz a mesa da escola, porque a casa não tem mesa, e pega o ventilador do vizinho emprestado, uma guerra, e você olha e fala assim, mas é a casa de um cristão, meu Deus do céu. E Asaf olha para aquilo tudo, e é como se a mente dele desse um 360. E ele diz assim, até que eu dei uma volta, e eu pude contemplar o destino do ímpio. Até que eu pude parar e ver qual era verdadeiramente o destino do ímpio, o porquê que eu vivo. Nós não vivemos para essa terra, nós vivemos nessa terra para o céu ou para o inferno. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que nós lemos no início dessa mensagem, ele disse em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Todo o sofrimento que nós passamos,
não se compara com a glória que há de vir. Para aqueles que permanecerem firmes e fiéis à palavra de Deus. No plano pré-pago, você pode até passar por tribulação, você pode até não ter a bênção, o dom de adquirir riquezas, porque nem todos vão ser ricos, nem todos. Mas olha para a sua vida, cristão. O Senhor nunca deixou faltar o pão na sua mesa, nunca deixou faltar o teto sobre a sua cabeça, nunca deixou faltar um lugar para você dormir. A Bíblia diz que jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor entra com providência, ainda que não tenha nenhum sentido. O Senhor manda a provisão para você. Israel estava no meio do deserto, em direção a Canaã. Não tinha o menor sentido deles terem água, ou comida, ou descanso e refrigério, ou calor. Mas o Senhor fez chover codornas do céu, o Senhor fez chover maná do céu, o Senhor fez brotar água da rocha, o Senhor fez com que as roupas e sapatos crescessem nos seus pés. Ainda que não tenha nenhum sentido, ainda que você ache que não tenha nenhuma saída, o Senhor vai entregar para você uma saída, para que você rompa na presença dEle. Basta permanecer firme e fiel à sua palavra. Basta você não desistir no meio da caminhada. Se você está passando por um momento de depressão espiritual, como Asaf passou, eu quero te dizer que o Senhor tem algo maior e melhor para a sua vida do que um carro novo, do que uma casa nova, do que uma escola particular para os seus filhos, do que um plano de saúde. O Senhor tem o melhor para aqueles que o amam, o buscam e andam corretamente nos seus caminhos. Mas pastor, eu oro, mas o Senhor não me responde. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Imagina que o seu filho, para você que é pai ou mãe, ele te pede alguma coisa, você fala, não, eu não vou te dar. E ele continua insistindo e você fala, não, eu não vou te dar. E ele continua insistindo até que chega um ponto que você fica calado, você simplesmente não dá e não responde, fica calado. E ele olha para você e entende e fala assim, tá bom. Mas tem crente que é chato, fica imaginando Deus tem uma paciência, que olha, quando eu chegar lá no céu eu vou falar assim, Senhor, olha, o Senhor é onipaciente, porque vamos combinar, o povo chato somos nós, crente, viu? Fica exigindo, eu exijo, eu clamo agora, brota carro, brota casa, me dá, Senhor, me dá, e uma pedição danada, toda hora, a mesma coisa, a mesma oração, como se o Senhor não soubesse do que você precisa. Tiago, ele diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos apenas para nosso próprio interesse, vaidade, porque muitas vezes você está pedindo para Deus um carro novo, porque a sua esposa está passando na sua cara que você precisa de um carro, porque o seu vizinho comprou um carro, porque o seu irmão comprou uma casa, agora você precisa também de uma casa. Muitas vezes nós nem estamos precisando de nada, não temos estrutura nem capacidade de ter aquilo, mas estamos pedindo para o Senhor e achamos que somos mais sábios do que Deus, que não quer nos dar. É tipo uma criança, um adolescente de 12 anos querendo um carro para poder dirigir, não tem habilitação, não pode tirar habilitação e ainda assim quer que o pai dê um carro para ele, e fica insistindo, enchendo a paciência do coitado do pai. Tem coisas, meus irmãos, que você e eu, nós não teremos bagagem, estrutura para termos. Porque se tivermos,
nós vamos nos desviar. Nós vamos nos afastar dos caminhos do Senhor. Nós estamos olhando aqui, Deus já está vendo lá na frente. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Antes de acontecer, o Senhor já sabe o que vai acontecer. Para com esse negócio de ficar olhando para a vida do outro, olhando para o que os outros estão conquistando, que é ímpio, que é crente, que é não sei o quê. Para com isso, pelo amor de Deus. Porque seu irmão está adquirindo riquezas, o Senhor colocou nele uma capacidade para isso. E se você for querer ter o que ele tem, talvez você não vai suportar o que ele suporta. Porque o irmão vai postar lá no Instagram a foto dele retirando um carro novo na concessionária. Só que ele não posta os boletos que ele paga todo mês. Onde, se você souber somente o valor que ele paga por mês de boleto, você já entra em depressão, já pede a morte ali mesmo. Então para com isso. Para. O Senhor, Ele sabe a medida certa. A medida certa para cada um. Quando o sapato crescia no pé do povo de Israel, lá no meio do deserto, não crescia para sair do pé não, ficava na medida certa. O Senhor sabe a medida certa que você suporta, a medida certa que eu suporto. E quando suportarmos e perseverarmos até o fim, nós alcançaremos essa coroa que já está pronta na glória que há de vir. E o seu amigo que escolheu o plano pós-pago, que simplesmente comprou o chip e começou a ligar para todo mundo, ele ainda falou assim: não, tem um plano ilimitado aí, eu gosto é do ilimitado. Tem, quanto que custa? 300 por mês, eu quero é esse ilimitado, o black, o chip black. E ele começa a ligar e mandar mensagem, e aí quando chega a conta, ele olha e fala assim: não tem dinheiro para pagar. O que vai acontecer? O nome dele vai para o Serasa, ele vai ficar impossibilitado de conseguir comprar outras coisas, porque ele optou por algo que era para ser pago depois, mas para ser pago depois, ele não tinha capacidade de pagar. Todo ser humano, toda pessoa que opta pelo plano de vida pós-pago, está optando por um plano que você jamais vai ter condições de pagar. Jesus, Ele pagou já a nossa conta, mas é necessário que nós cumpramos alguns requisitos, como eu já falei, para que nós permaneçamos no caminho do Senhor. Você vai passar por dor, por tribulação, por injúria, sofrimento. Tem uns que sofrem em nome do Evangelho, sofrem calúnia, são presos, chicoteados, são humilhados por amor a Cristo, mas permanece fiel até o fim. Já os outros que não querem abrir mão de nada, que quer ter 4, 5 mulheres, que quer ir para festa, para gandaia, cachaça, droga, putaria, prostituição, farra, a conta vai chegar. Ainda que o plano seja pós-pago, para pagar somente depois da morte. Alguns pagam até mesmo em vida, porque você vai olhar o final da vida dessas pessoas, alguns terminam em cima da cama todo torto. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma visita em um asilo, e quando eu chego lá, eu olhei para uma mulher em cima da cama toda torta, o corpo estava desse tamanho assim, toda torta, a cabeça quase encostando no joelho. E aí eu perguntei para aquela cuidadora: essa mulher? E a cuidadora era cristã, vira para nós e fala assim: ela era macumbeira, ela fazia trabalho. A maioria das pessoas que chega aqui que era assim, termina desse jeito. E outros que são ruins, pessoas malvadas, perversas, acabam pagando em vida, sofrendo. Mas independente de pagar em vida ou não, quem escolhe o plano pós-pago vai pagar no momento da morte. E aí, quando chegar o dia que Jesus for
julgar as nações. Não adianta falar, argumentar. Não adianta você chegar lá para o Serasa, você que escolheu o plano pós-pago ali, no exemplo que eu dei, e falar assim: não, Serasa, mas é porque minha barriga doeu, minha mãe morreu, meu cachorro deu diarreia, meu filho foi para o hospital. Não, ele vai registrar seu nome independente de qualquer coisa. Se chegou lá o mandato, vai registrar seu nome. E quando você escolhe o plano pós-pago, vai chegar o mandato lá. E Jesus vai pegar a carteira dele, o livro dele, vai olhar e vai ver: não, seu nome não está aqui não. Vai pegar agora o outro livro. Isso é do plano pós-pago. Não é essa fila não, é a outra. Fila do pré-pago. Todo mundo organizado, bonito, subindo para a glória. O cara coloca até o ouvido assim, para ouvir. E ele põe um ouvido e escuta assim: Santo, Santo. E ele fica curioso, chega no outro, e ele ouve um choro, ranger de dente, sofrimento, grito, dor. E ele fala assim: mas eu não quero ir para esse plano, eu não quero ir para isso aqui. Já era. As escolhas que nós tomamos em nossa vida vão refletir no nosso futuro, aqui na terra, e principalmente na vida eterna. Nós temos um corpo carnal, mas a nossa alma, ela é eterna. A sua alma é eterna. E o destino dela vai passar diretamente pelas decisões que você e eu tomamos aqui na terra. Asaf arrependeu-se a tempo e reconheceu que ele não deveria perder tempo olhando para a vida das pessoas à sua volta. Eu espero que você e eu façamos a mesma coisa. O apóstolo Paulo arrependeu-se a tempo, enquanto estava a caminho de Damasco, e teve um encontro com o Senhor. E pôde escrever para o seu amigo Timóteo, dizendo: olha, está chegando a minha hora, mas eu estou feliz, porque eu fiz tudo que eu podia. Evitei briga, confusão, contenda. Fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer. E agora eu estou esperando ansiosamente pelo Senhor, que a minha fé permanece inabalável. Que a sua fé permaneça inabalável. E se você tem algo para consertar com o Senhor, como principalmente tirar os olhos dessa terra e passar a olhar para o seu propósito, para a glória que há de vir, para esta coroa, a coroa da justiça que está guardada para você e para todos aqueles que amarem ao Senhor, faça. E se você escolheu o plano pós-pago, ainda dá tempo de se consertar, de entregar a sua vida para o Senhor e fazer da sua vida o testemunho do céu aqui na terra. O Senhor abençoe a vida dos irmãos.